Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa palavra fala sobre quem Deus é, quem nós somos e quem nós não somos. Aqui está revelado a nossa identidade, está revelado o que é ser igreja, está revelado qual o teu chamado, o meu chamado. Aqui está claro, explicado, como dizia minha tia, escoroçado, de qual a missão que nós temos sobre a face da terra. Santidade é o nosso tema e é o que fala justamente esse texto. A palavra santidade no hebraico não se sabe muito bem a origem. Ela quer dizer separado, mas não é só isso. Tem um sentido também de cortado. Sabe quando você corta um ramo e separa? Se você for plantar, por exemplo, siriguela, você corta uma galha da árvore ali de siriguela, planta e a bichinha pega, produz fruto. A palavra santidade não significa perfeito, como algumas pessoas pensam. Significa cortado, separado, colocado de lado. E esse texto diz que nós fomos cortados por Deus. Deus nos cortou do mundo, nos separou do mundo, nos tirou do mundo, eu e você, através do evangelho maravilhoso. Fomos cortados como um ramo, como uma galha, de maneira que após ser cortado, depois que Deus te escolheu, depois que Deus fez a obra no seu coração, depois que Deus te chamou, depois que a semente do evangelho brotou no teu coração, não tem mais como você voltar para o mundo. E lhe explico o porquê. Você pode até tentar se esconder e tentar até fugir da seara, mas o Senhor da seara sabe quem é você e sabe aonde você está, e Ele vai te usar na seara dele. Porque vós sois geração eleita, é santo, povo santo, cortado, separado, tirado de uma situação, tirado de um convívio, tirado de um lugar, tirado de um sistema, tirado da escuridão para viver na luz. Deus já te escolheu, Deus já chamou essa igreja, Deus já separou essa igreja, Deus já cortou cada um de vocês. Não adianta, nós não somos do mundo. É por isso que quando desvia e tenta voltar, não dá certo, fica híbrido, fica estranho, nem fica mundano, nem fica crente. É porque Deus já te cortou, já te chamou, já te separou. Uma vez chamado, separado, não tem como você voltar para as práticas mundanas, porque o Espírito daquele que é santo habita dentro de você. Santidade é ser separado desse sistema mentiroso que é o mundo. Nós não pertencemos mais ao mundo. Fomos cortados, tirados de lá. A graça de Deus te alcançou, a palavra te trouxe. Não foi a eloquência de pregador algum, não foi a capacidade de argumentação de ninguém. É porque o Espírito de Deus te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Nós só estamos aqui hoje porque o Deus eterno nos trouxe a este lugar. É um chamado à santidade, um chamado à separação. Santo Agostinho diz que o pecado é uma mentira, e a mentira é de que fora de Deus existe felicidade. Não existe, só existe paz em Deus. É por isso que Deus nos tirou de lá, tirou do mundo. O que a igreja vai procurar no mundo, pelo amor de Jesus Cristo? O que o mundo tem a nos oferecer? Me diga uma coisa que o mundo tem a oferecer: nada. Nosso pensamento está nos céus. Não haverá dor, choro algum, clamor algum. Cantamos aqui. Você foi tirado do mundo, cortado pelo Deus eterno, separado pelo Senhor. Não há como voltar, porque quando você volta, você sabe que lá é vazio.
E todas as pessoas que eu encontrei, que tentaram voltar para o mundo, após ter conhecido a palavra, estavam sofrendo horrores, porque sabe que é vazio. Só há paz em Deus. Segundo lugar, eu disse que a palavra revela quem nós somos, ou seja, o porquê a igreja foi chamada, foi separada, foi santificada, porque tem um propósito. O texto é claro e explica: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que nós somos chamados à santidade? Por que Deus te separou? Por que Deus te escolheu? Para fazer missões. Missões não é uma secretaria da igreja, missões é a finalidade da igreja. Nós somos chamados para anunciar, para pregar, para falar, para dizer sobre as virtudes daquele que nos chamou. Como bem disse o pastor Francisco Carlos, você tem o Espírito de Deus e Ele quer usar você em missões, pregando a palavra. Não significa que você vai ser pregador, vendedor de DVD, não é nada disso. Pregando a palavra, um folheto que você distribui, uma oração, uma mensagem de esperança, um Jesus te ama, um convite, vamos no culto hoje. Deus quer te usar. É por isso que Ele nos santificou. É por isso que Ele nos santificou, nos separou, nos chamou para pregar a palavra. Mas infelizmente, nós de fato estamos esquecendo do nosso chamado missionário. E só há uma maneira de enfrentar a nuvem, pastor, avançando com a mensagem da luz, a mensagem poderosa de Deus, a palavra de Deus que despedaça os cedros do Líbano. Só há uma maneira de viver a nossa identidade, pregando em tempo e fora de tempo, falando de Jesus, falando do amor de Jesus. Porque as pessoas, não sei se você sabe, as pessoas aí fora estão desesperadas e precisam de uma palavra, precisam de uma oração, precisam de uma ministração sua, porque você tem o Espírito do Deus eterno. Um chamado à santidade é, antes de mais nada, um chamado à obra missionária. Não há como ser santo e não anunciar a palavra de Deus. Santo é só uma parte do caminho. Você é chamado para ser santo para pregar a palavra de Deus. Se Deus pudesse abrir nossos olhos e ouvidos espirituais para a gente perceber o clamor das almas, o desespero das pessoas, o medo que elas têm. Tem muita gente sofrendo. E quando eu digo sofrimento, não é porque a gasolina subiu, não. Sofrimento de alma. Sofrimento de não saber o porquê está vivo. Sofrimento de vazio existencial, de falta de sentido. Há algo que está acontecendo, tanto no mundo capitalista quanto no mundo comunista. E esse algo é a falta de sentido. As pessoas estão sem saber o porquê estão vivas, sem saber o porquê estão aqui. Não se sentem importantes, não se sentem com valor. A palavra diz por que nós estamos aqui. Primeiro, porque Deus te amou. Segundo, porque Deus te chamou, te separou. Terceiro, porque separou com um propósito, para que você se transforme em um instrumento da graça dele, da palavra dele, do evangelho dele. Não tem jeito, Deus quer te usar. Não tem para onde correr. É com você, é com a igreja, é conosco, os discípulos. Ele quer usar a cada um de nós no poder do Espírito Santo. E não fique preocupado no que falar, ou como é que vai ser. Porque o Espírito capacita, Deus capacita. Deus quer te usar. Ele tem plano na sua vida. E o plano dele é usar você com um propósito. Em terceiro e último lugar, eu disse que essa palavra revela quem Deus é, quem nós somos e o que nós não somos. Esse último verso mostra o que nós, igreja, não somos. Nós não somos as paixões da nossa carne. A nossa alma, o que ele chama de alma, o nosso eu, o seu eu, não é a paixão carnal. Ao contrário, as paixões deturpam o que nós somos. Os desejos da carne não são o que nós somos, ou não é a nossa identidade. Nos distorce. O que nós somos é santos, espirituais,
filhos e filhas de Deus, imagem e semelhança de Deus. O que nós somos é discípulos de Jesus Cristo. O que nós somos é sacerdócio universal. O que nós somos, o que você é homem de Deus ou mulher de Deus. Nós não somos os nossos desejos. Os desejos combatem contra a minha alma para que eu não seja aquilo que Deus me chamou para ser. Nós não somos a prostituição. Nós não somos o adultério. Nós não somos a mentira. Nós não somos a cobiça. Nós não somos a idolatria. Nós não somos a feitiçaria. Nós somos povo escolhido, nação santa. Você é chamado para ser filho do Deus eterno. É isso que você é. Quando alguma concupiscência, quando alguma paixão da sua carne se levantar contra você, saiba que isso não é você. Lembre-se de quem você é. Por mais difícil que seja a luta, lembra que as paixões combatem contra a alma. Por mais difícil que seja essa luta, lembre-se, você não é o seu desejo. Você é o filho de Deus, o vaso do Senhor, servo ou serva do Senhor. Essa é a nossa identidade. Tem muita gente que está perdendo o seu eu, perdendo a sua alma, porque está acreditando que ela é o desejo. Não é. A nossa alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei ante a face de Deus? A nossa alma suspira pelo Deus vivo, como a terra sedenta, seca, em que não há água. O fundo do nosso ser, o nosso espírito só clama por um nome, o nome de Jesus de Nazaré. Ele revela quem nós somos. É Ele que diz qual a nossa identidade. Nós somos chamados, separados para Deus, para anunciar a palavra. Por mais que a nossa velha natureza, a nossa carne, se levante contra nós, para nos impedir de cumprir o nosso chamado, lembre-se, quem dá a sua identidade é Deus. Amém? Que Deus os abençoe, em nome